Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 9º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação e eu sou o professor Erasmo. Lembrando que nossa aula tem acessibilidade em Libras, hoje com a professora Vanessa. O tema da nossa aula de hoje é radiciação e operações com radicais. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Nós utilizamos a radiciação quando queremos descobrir qual o valor que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos. Exemplo: qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá como resultado 125? Nós vamos resolver esse exercício por tentativas. Nós vamos começar com o número 3. Observem. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Portanto, o número 3 não é a resposta que nós procuramos. Vamos para o próximo número, o número 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Também não é o número 4. Vamos para o próximo número, o número 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, igual a 125. Portanto, o número 5 é o número que nós estamos procurando. 5 vezes 5 vezes 5 é uma multiplicação de fatores iguais. Portanto, nós podemos transformar em uma potência. Observem. 5 elevado ao expoente 3, que nós chamamos de cubo. O expoente é o número 3 porque nós temos aqui 3 fatores iguais sendo multiplicados. Portanto, nós chegamos à conclusão que a raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 elevado ao cubo é igual a 125. Vejamos a representação genérica de uma radiciação. Aqui nós temos esse símbolo que se parece com a letra V, que é o radical. À esquerda e acima do símbolo nós temos o índice, que é um número inteiro maior ou igual a 2. E dentro do radical nós temos o radicando, que é o número, cuja raiz será extraída. O resultado é a própria raiz. Vejamos mais alguns exemplos. Raiz quadrada de 16. Quando não aparecer o índice da nossa raiz, esse índice é o número 2, e nós chamamos de raiz quadrada. A raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Raiz cúbica de 8. Quando aparecer o índice 3 no radical, nós chamamos de raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 elevado ao cubo é igual a 27. E por último, raiz quarta de 81, que é igual a 3, pois 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Existe uma relação entre potência e raiz, pois são operações inversas, como eu já mencionei para vocês. Toda potência de base positiva e expoente fracionário é uma raiz. Observemos aqui. A elevado a m sobre n. O expoente da minha potência é uma fração. Eu vou transformar essa potência em uma raiz. Observem. O denominador da fração é o índice da minha raiz. O numerador da fração é o expoente do radicando. A base da minha potência é o radicando. O radicando é um número que aparece dentro da raiz. Propriedades dos radicais. Nós vamos falar agora sobre as propriedades dos radicais que são utilizadas para simplificar, para tornar esses radicais mais simples. Primeira propriedade, raiz enésima de A elevado a N.
Observem que o índice do radical e o expoente do radicando, que é o número que aparece dentro da raiz, são iguais. Nesse caso, o resultado da raiz é o próprio radicando. Por exemplo, raiz quadrada de 18 elevado ao quadrado. O índice da raiz que não apareceu é 2. O expoente do radicando também é 2. Portanto, o resultado da raiz é o próprio radicando, que é 18. Próximo exemplo. Raiz quinta de x elevado à quinta potência, que é igual a x, pois índice e expoente do radicando são iguais. Segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós vamos observar que o índice do radical e o expoente do radicando são divisíveis por um mesmo número. Por exemplo, raiz quarta de 5 elevado à sexta potência. O índice 4 e o expoente 6 são divisíveis por 2. Portanto, nós vamos fazer a simplificação. Observem, 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Portanto, nós teremos raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Próximo exemplo. Raiz sexta de 8 elevado à 12ª potência. O índice 6 e o expoente 12 são divisíveis por 6. Observem, 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Portanto, o resultado da minha raiz será 8 elevado ao quadrado. O índice da raiz tem que ser um número inteiro maior ou igual a 2. Nesse caso, 6 dividido por 6 é igual a 1. Eu não terei o radical. Terceira propriedade, raiz de um produto. Raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Observem na prática. Raiz quadrada de 36 é igual a raiz quadrada de 4 vezes 9, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 3 igual a 6. Quarta propriedade, raiz de um quociente. Raiz enésima de A sobre B, que é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Vejamos na prática. Raiz cúbica de 64 sobre 27 é igual a raiz cúbica de 64 sobre a raiz cúbica de 27, que é igual a 4/3. Última propriedade, raiz de uma raiz. Vamos logo para a prática, pessoal. Raiz cúbica da raiz quadrada de 4. Nós temos uma raiz quadrada dentro de uma raiz cúbica. Nós colocamos um único radical e multiplicamos os índices dessas raízes. Observem, 3 vezes 2, que é igual a 6. Portanto, raiz cúbica da raiz quadrada de 4 é igual a raiz sexta de 4. Essas propriedades serão utilizadas nas simplificações dos radicais. Observem mais alguns exemplos. Raiz quadrada de 225. Nós vamos fatorar o número 225 em fatores primos. 225 é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Pois 3 ao quadrado é 9 e 5 ao quadrado é 25. 9 vezes 25, 225. Será igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Nesses dois casos, o expoente é igual ao índice da raiz. Portanto, nós podemos simplificar. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Observem mais um exemplo. Raiz quadrada de 45. Vamos decompor o número 45 em fatores primos. 45 é 3 ao quadrado vezes 5.
pois 3 ao quadrado é 9, e 9 vezes 5 é igual a 45. Aqui nós temos a raiz de um produto. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 é o mesmo que raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3. A raiz quadrada de 5 é um número irracional. Portanto, nós teremos 3 raiz quadrada de 5. Operações com radicais. Nós vamos falar, primeiramente, sobre a adição e subtração de radicais. Nós vamos proceder da mesma forma que nós fazemos com os polinômios. Só que ao invés de ter uma parte literal, nós teremos um radical. Observem. 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Nós vamos conservar o radical, que é a raiz quadrada de 2, e somar e subtrair os coeficientes numéricos. Observem os coeficientes. 3 mais 5, 8. 8 menos 4, 4. Portanto, o resultado dessa adição será 4 raiz quadrada de 2. Multiplicação e divisão de radicais. Observem o nosso exemplo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. Nós vamos colocar esses dois radicandos dentro de uma mesma raiz. Então, será igual a raiz quadrada de 2 vezes 8, que é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Observem a divisão. Raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 25 é igual a raiz quadrada de 100 sobre 25, que é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre radiciação e operações com radicais. Muito obrigado. Não saiam daí. Após o intervalo, teremos aula com o professor de Ciências, Yuri. Muito obrigado pela participação de vocês. Até nossa próxima aula.